Olá, amigos do Misericórdia Online, sejam muito bem-vindos a essa palavra do dia. Quero convidar você a já pegar sua Bíblia e pedir o Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você já pode pegar seu evangelho aí, se encontra em Marcos, do 3, do 22 ao 30. Tá bom? Pega aí sua Bíblia e vem meditar conosco. Os escribas vindos de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens, sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um espírito impuro. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra, ela me lembra aquela palavra que Jesus fala, né? Se você está em cima do muro, você tem que decidir para que lado você vai, né? Nesses 3 pontos que ele fala aqui, né? Como Satanás pode expulsar Satanás. Esse primeiro ponto. Não tem como. O Satanás, ele é do mal. O demônio é do mal. Então ele não pode expulsar ele mesmo, porque senão ele vai se acabar. Ele fala aqui também como uma família pode manter-se se ela se divide. Né? Então não tem como, ou ela se divide e acaba, ou ela se mantém. Não tem como eu ser único dividido. Né? Então um reino, para ele vencer uma guerra, vencer uma batalha, ele tem que se unir. Se ele se dividir, ele perde. Né? E o ponto mais importante, que é esse terceiro ponto, é desse pecado sem perdão, que Jesus fala aqui no Evangelho. Né? Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será réu de um pecado eterno. Isso é muito grave, isso é muito sério. Precisamos realmente pensar, o que hoje eu faço para não cair nesse pecado contra o Espírito Santo? O que hoje eu faço para fugir de Satanás, de fugir do demônio? Né? O que eu estou fazendo na minha vida para fugir de toda situação de pecado? Né? É muito sério esse pecado que ele fala, porque Jesus, você vê que ele é todo misericórdia, que ele perdoa todos os pecados, mas ele é bem claro aqui, ele não é bobo. Né? Ele fala que existe um pecado sem perdão, e é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso é em casos muito graves, né? É um caso muito grave que temos que prestar bastante atenção. Né? Eu convido hoje a você prestar bastante atenção em todos os pecados que você cometeu hoje, que vai cometer ainda e cometeu ontem. Né? Eu te convido a fazer uma bela confissão hoje. Né? Faça uma confissão, vá, se confesse. Né? Peça perdão dos seus pecados, porque muitas vezes a gente cai em pecados que nós nem mesmos sabemos. Temos pecados desde quando nascemos. Né? Já nascemos carimbados pelo pecado original. Né? É automático. Quando passa na fábrica, lá, pecado original. Né? De querer ser Deus, de querer ser como Deus. Né? O pecado lá de Adão e Eva. Né? Então já nascemos com esse pecado. Então te convido hoje a fazer uma bela confissão, refletir sobre todos os seus pecados, de toda a sua vida, toda a tua vida passada, já que você já passou, que você não lembra mais, te convido hoje a confessar tudo. Não somente esses pecados que foi ontem, semana passada, um mês, não. Confessa tudo, tá bom? Te convido hoje a ir a um padre, procurar uma igreja e fazer uma confissão, tá bom? Fique com Deus e até um próximo Evangelho do Dia.